Oi, pessoal, bom dia. Vamos então dar início a mais uma aula de projeto de vida. E hoje o nosso assunto é jovem voluntário. Gostaria que você prestasse bastante atenção, que você participasse e que ao final você pudesse responder a atividade proposta de forma sincera que possa somar e auxiliar melhor a entender e compreender mais esse assunto do voluntariado, tá bom? Então vamos lá. O texto que eu vou ler para vocês hoje tem o título A Ação Voluntária e uma brincadeira com a palavra idiota. Calma, fique tranquilo que você vai compreender a associação que o texto está fazendo com essa palavra, tá bom? Então vamos começar. O que é então um voluntário? O voluntariado é uma forma de construir a democracia como um modo de vida e de relacionamento humano, um sistema de governo no qual a participação cotidiana realiza contribuições e correções ao longo dos mandatos. A democracia política se transforma em democracia social, exercida por cidadãos responsáveis por seu entorno. O voluntário tem a competência suficiente para participar dos debates sociais, porque com seu trabalho diário colabora nas soluções. Então, quando nós falamos sobre voluntário, geralmente as pessoas têm uma visão errônea, uma visão negativa, né? As pessoas pensam, eu não vou participar porque eu não vou receber trabalho voluntário, você não recebe geralmente, né? E as pessoas acabam que não dão crédito, achando que não vão poder absorver nada de positivo disso. Isso é muito errado, né? Porque através de ações voluntárias, você consegue desenvolver muito o seu lado pessoal, o seu lado social, você consegue se socializar melhor, você consegue propor ações significativas para transformar a sociedade em que você vive. Então, é essencial para o jovem protagonista, o jovem que quer participar ativamente da sociedade, que ele se inscreva, sim, em ações voluntárias, porque ele vai pegar muito conhecimento, muita experiência, né? Isso vai favorecer muito quando ele futuramente estiver no mercado de trabalho ou em um cargo da sociedade. E qual que é o sentido dessa palavra voluntário com a questão do idiota? Então, presta atenção aqui primeiro para você compreender. O voluntário não é um idiota. Na antiga Atenas, assim se denominava quem não participava da coisa pública. Então, essa palavra idiota não tem o significado que nós conhecemos hoje. Antigamente, significava que era um voluntário, era uma pessoa que não participava das ações públicas, que se conforma com a situação social existente. Então, era como se fosse um cidadão pacato, né? Um cidadão que conforma, que não questiona, que não revida, que ou até discorda, mas não faz nada para mudar, né? E pelo contrário, é um cidadão ativo, o contrário desse cidadão, então, desse voluntário, que não é idiota, né? É aquele cidadão ativo que busca o bem-estar geral e, sobretudo, o seu bem-estar pessoal e concreto, daqueles que já começam em situação de desvantagem. Então, o voluntário ativo é aquele que discute, que propõe soluções, é aquele que não aceita certos padrões, que não se conforma, que vai atrás, né? E o contrário seria aquele pacato, aquele que não dá a sua opinião, aquele que vai na maioria, né? E isso é muito ruim para a sociedade. Dizer que o voluntário não é um idiota até parece provocação, mas quantas vezes já ouvimos alguém dizer que não se envolve em coisas do âmbito sociopolítico, porque não adianta nada, ou ninguém presta, ou as coisas nunca vão mudar. E nisso, os jovens não são exceção, o que não combina nem um pouco com a ideia de um jovem protagonista solidário. Então, quando nós falamos sobre essa questão de cidadania, né, na maioria das vezes as pessoas vão se abstendo, né? As pessoas vão dizendo que não adianta, que não vai mudar, que sempre tem corrupção, sempre foi assim, né? Não adianta, vai ser tudo do mesmo jeito. Ou seja, as pessoas vão se conformando com aquilo que é errado, né? E elas acabam que
contribuem para que essas coisas erradas acontecem, né? Porque ela não dá sua opinião, ela não participa, ela não diz não, ou seja, ela está contribuindo para as coisas ruins que acontecem na sociedade, cruzando os braços, né? Então, o jovem, o que se espera de um jovem voluntário protagonista? É aquele jovem que discute, que propõe ideias, que propõe soluções, que realmente põe a cara na frente mesmo e tem a visão de fazer a diferença onde ele estiver, né? Seja em um cargo político, seja em um cargo público, seja em uma empresa privada, ou seja, ele quer fazer a diferença na sua vida pessoal para que venha refletir na sociedade. Os gregos não usavam a palavra idiota com o sentido pejorativo que hoje em dia ela tem. Na acepção original, idiota designava literalmente o cidadão privado, alguém que se dedicava apenas aos assuntos particulares, em oposição ao cidadão que ocupava algum cargo público ou participava dos assuntos de ordem pública. Então era o oposto, né? Era um cidadão que cuidava dos seus interesses pessoais. E o termo se transformou e hoje, popularmente, um idiota é um indivíduo tolo, imbecil, desprovido de inteligência e de bom senso. No campo da psiquiatria, o idiota é a pessoa que sofre de idiotia, que é uma deficiência mental com grau avançado de atraso mental, ligado a lesões cerebrais. Então, o conceito mudou, né? O termo. No campo da literatura, a palavra nos remete a um grande romance do escritor russo Fyodor. O livro O Idiota, inspirado na história de Dom Quixote, conta a história de um homem com epilepsia, um homem bom e humanista, que por suas atitudes de grande compaixão é visto pelos outros como um idiota. Então esse conceito aí é bem, como que eu posso dizer, tem vários significados, né? Porque para mim, dentro desse ramo da literatura, um idiota é uma pessoa extremamente interessante, né? É uma pessoa que tem empatia, é uma pessoa que tem compaixão pelo próximo, né? Ou seja, ela está agindo em oposto à sociedade, porque hoje em dia como que as pessoas agem? Ninguém considera ninguém, ninguém respeita ninguém, né? Ninguém valoriza ninguém. E as pessoas que tentam agir na contramão são considerados um idiota, né? Mas não significa que eles são. No meu ponto de vista, são pessoas extremamente valiosas nesse sentido aqui da literatura, que tem empatia pelo próximo, que quer ajudar, que quer fazer a diferença e tá indo na contramão do mundo, porque o mundo tá indo na corrupção, né? Ao apego ao dinheiro, amor ao dinheiro, estão matando por pouca coisa, né? Então, essa pessoa que está indo na contramão, está respeitando os seus valores e, no meu ponto de vista, está tendo destaque, né? No sentido anterior que nós falamos, né? Aí já é uma palavra pejorativa, no sentido da pessoa estar desprovida de informação, da pessoa estar falando besteira, né? Então, depende do sentido da palavra que ela está sendo empregada. O sentido da nossa abordagem do tema jovem voluntário é essa. O trabalho voluntário é uma forma de viver valores, compreender o entorno social e nele agir, passar da intenção à ação no âmbito da solidariedade, pôr em prática o que sabe e é capaz de fazer, conviver, dialogar como cidadão responsável. Então é extremamente importante que vocês, jovens, tenham interesse de participar de ações voluntárias, né? De se inscrever, de estar lá ativo, de participar. Geralmente começa muito na escola, né? Tem muitos projetos que vêm e geralmente solicitam o trabalho dos alunos voluntários, né? E a maioria não se inscreve, a maioria não quer participar. Geralmente esses que participam estão se destacando, né? Estão aprendendo a conversar, dialogar, trocar informação, a se socializar. E provavelmente eles terão destaque no mercado de trabalho, na faculdade ou onde quer que eles estejam. Então é extremamente importante que você se prontifique a participar, né? Que você seja ativo. Se você é uma pessoa tímida, é uma oportunidade ótima para você desenvolver a sua timidez, né? Para você conhecer outras pessoas, trocar ideia,
para você dar a sua opinião e não aceitar ser um cidadão pacato, né, na sociedade, de você ser um cidadão ativo, participativo. Tem alguns exemplos aqui de ações voluntárias, né, como o trabalho que pode ser feito em hospitais, onde as pessoas vão, se vestem, né, de palhaço, de fantasias e vão animar as crianças que estão fazendo tratamento, né, ou os idosos, etc. Também ações voluntárias que beneficiam o meio ambiente, né? Você não vai ganhar nada material, questão de dinheiro, mas você está ganhando muito no sentido de cuidar do meio ambiente, de estar se socializando com outras pessoas que têm esse pensamento também. Você está fazendo um bem muito grande para o meio ambiente, para a sociedade e também para você, porque você cresce muito quando você participa. E eu acredito que o jovem voluntário, ele realmente vai ter muitas oportunidades, muitas portas serão abertas para ele, como eu falei para vocês, porque ele já desenvolveu como pessoa, ele já deixou a timidez, ele já consegue conversar, socializar, e ele já é um jovem mais crítico, né, que não aceita as coisas erradas da sociedade, que sabe discutir, né, porque você tem que saber discutir. Uma coisa é você não concordar e fazer um barraco, né? E outra coisa é você não concordar e propor ideias melhores, né? Ideias que possam fazer a diferença. Então, não é simplesmente você criticar e não propor nada. É você participar e indicar um caminho, mostrar um caminho, uma solução que seja viável para aquele problema na sociedade. E a pergunta agora é para você. Você já participou de algum trabalho voluntário, de alguma ação voluntária, seja na escola, seja na igreja, seja no seu bairro, em algum local? Você vai responder para mim. Poste uma foto e conte sua experiência. Se você tem uma foto de um local que você foi, que foi um serviço voluntário, você vai postar uma foto e você vai me contar como que foi sua experiência, se você gostou e tal. E se não, o que te impede de participar? Por que você ainda não participou de nada até hoje, né? Você já deveria ter participado de muitas coisas, né? Por que você nunca participou? O que te impede, né? Quando você vai pretender participar? Na próxima oportunidade, você vai se candidatar ou você vai continuar de braços cruzados? Então, se sim, você vai me mandar a foto e escrever, e se não, tenho que saber por quê e qual a sua opinião sobre isso. E eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos das minhas participações voluntárias que eu já desenvolvi. Tenho outras também, mas eu resumi nessas aqui. Vou começar com a do meio, que foi a mais importante para mim, que foi o início de tudo, que foi de uma ONG chamada Aliança da Terra. Essa ação foi feita nas escolas do Mato Grosso. Então, foi na época que eu estava na faculdade e nós fomos para as escolas do Mato Grosso desenvolver um trabalho social sobre o meio ambiente, né? Então, nós entrávamos em todas as salas de aula, conversávamos com os professores, com os alunos. E nessa época que eu tinha muita dificuldade de falar, eu era muito tímida e foi um desafio muito grande para mim estar entrando dentro da sala de aula para conversar. E eu cresci muito depois desse projeto, eu conheci muitas pessoas, eu fui muito ajudada nesse sentido e foi o início de tudo, por isso ele é tão importante para mim. E à esquerda, a primeira foto, tem uma visita, um trabalho social que a gente fez, que é em um local, um abrigo de deficientes físicos, né? E mentais também. Então, a gente se fantasiou, né? Fomos lá, fomos brincar com eles, né? Levamos uma lembrancinha, passamos o dia com eles e foi muito legal. É uma experiência que você cresce muito como pessoa, né? Você aprende mais a respeitar o seu próximo, você aprende sobre as limitações do seu próximo, você valoriza mais, né, as pessoas, você valoriza também o que você tem, né? E aqui nas últimas fotos foi uma ação social em um orfanato também, onde nós tínhamos crianças, né? E precisando, né, de atenção, precisando conversar. E foi muito rico. Eu falo para vocês, todas as vezes que você vai em um local doar,
você vai doar e, na verdade, quem sai cheio é você, né? Cheio de esperança, cheio de otimismo, cheio de fé, cheio de energia. Então, eu sugiro muito que, se vocês tiverem oportunidade de participar de alguma ação voluntária, que vocês realmente possam ir, né? Vão de coração aberto, porque eu tenho certeza que vocês vão voltar com muitas coisas boas para contar. E o primeiro que você for participar, você não vai querer parar, te garanto. Você sempre vai estar envolvido em alguma ação, porque você aprendeu que aquilo te faz crescer. Você cresce muito como pessoa, como ser humano e como cidadão também. Então, a tarefinha de vocês é me contar quais ações vocês já participaram e, se não, eu quero saber o porquê e qual você vai participar de agora em diante, tá bom? Então, aguardo vocês. Tchau, tchau e até mais.